volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha quem está ao meu lado, a doutora Débora Ramos, que é nutricionista e especialista em emagrecimento feminino. Hoje ela vai falar conosco sobre o uso dos shots no emagrecimento, certo, doutora? Certíssimo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Já falei, a doutora prazer. Fórceps já está como nossa colunista semanal, né? Toda semana estarei aqui firme e forte. Que maravilha. E aí o que eu comentei agora nas nossas redes sociais, lá para quem acessar a Rede América TV e Programa Dito e Feito, vai ver que ela montou um setzinho bem bacana, com algumas especiarias, né? Eu até falei, nossa, tá me remetendo ao caminho das Índias e tudo mais. Porque a Índia, ela tem essa coisa das especiarias, né? Tem. E o uso dos shots, né? O uso das especiarias é algo milenar, né? Sim. E a gente traz para a nossa rotina os benefícios que tudo isso pode trazer para a nossa saúde. Porque a gente tem o hábito, por exemplo, de usar açafrão, cúrcuma como tempero, Sim. né? Mas ele pode ser usado como um benefício, é um alimento poderosíssimo para a nossa saúde, é um grande aliado para a nossa saúde. Mas nós vivemos num país que as pessoas sempre dão aquele famoso jeitinho brasileiro que eu fico revoltadíssimo, incomodado, né? E aí o que que acontece? Muitos lugares terminam vendendo gato por lebre. Sim. E é isso que eu queria também saber da doutora, para a gente não comprar alguma coisa que se diz ser, mas que não é. É É porque que nem daí eu. O povo diz que... porque daí perde completamente o efeito, Sim. né? E eu, inclusive, trouxe aqui uma cúrcuma para mostrar para você que a cúrcuma, todo mundo fala, Débora, a cúrcuma é o tempero? É o tempero. Só que a gente tem que comprar uma cúrcuma pura. E é muito importante, quando for até uma loja, que pergunte. E eu recomendo que essa cúrcuma seja sempre comprada no pacotinho fechado. Que você saiba de onde vem qualquer empresa, o que está escrito ali na embalagem. E daí você sabe verdadeiramente o que você está comprando. Não comprar a granel. Não comprar granel. A não ser que a própria loja, ela tem certificado, ela tem ela sabe de onde vem esse produto, Sim. ela pode te mostrar isso, ela pode te falar se é verdadeiro ou não. Então é importante que você conheça, que você saiba aonde você está comprando. Perfeito. Eu tenho algumas lojas que eu frequento, que eu vou, eu sei quais são os produtos que tem lá. Então, por isso que eu falo que a gente precisa conhecer e saber para quem que da onde a gente está comprando. Sim. Tá? A gente tem até grandes empresas que trabalham com ervas, especiarias e que também já embalam, envasam e tem um produto realmente certificado, original. É isso mesmo. E isso serve, inclusive, para os chás, né? É importante a gente saber de onde está vindo, Sim. o que é realmente, se é verdadeiro. Por exemplo, eu até trouxe, vou fazer uma demonstração aqui para você. Essa aqui é uma cúrcuma pura. Mostra aqui Tá? do alto, por favor, diretor pessoal, ver de casa. Aí, bacana, Ótimo. que lindo. Essa daqui é uma cúrcuma e é uma cúrcuma pura. Ela é bem forte a cor dela. E aí, eu trouxe essa daqui, ó. Ela tá, a cor, você que tá aqui do meu lado, você deve perceber Sim. ainda mais, a cor não é a mesma. Não. E aí você vai perceber que ela também, existe uma grande diferença entre uma e outra, tá? Então, para a gente fazer o shot, a base do shot, vamos entender, né? O que é o shot? Para que serve o shot? O shot, ele vai auxiliar no processo do emagrecimento, ele pode auxiliar no sistema digestivo, ele pode melhorar a qualidade do seu sono. Então, existem shots diferentes que a gente pode fazer no dia a dia, no decorrer, né, do dia, inclusive. Eu vou começar falando por um que eu sempre recomendo, que é o shot de cúrcuma, gengibre, e dá para colocar uma pitadinha de pimenta preta, pimenta do reino, tá? Então, a cúrcuma, ela tem uma substância que chama curcumina, que é a principal substância dela, que é um antioxidante, é poderosíssimo, é um alimento maravilhoso. E quando eu coloco a pimenta, eu potencializo a ação dessa curcumina no meu organismo. Tá. Por isso, combinação das duas. Aí o gengibre é um antioxidante, é um anti-inflamatório, né? E é um termogênico. Mas ele é um anti-inflamatório. Sim. Então você consegue colocar também o gengibre. E a base dos shots, de modo geral, é o limão, tá? Então, eu trouxe aqui esse copinho,
que é um copinho pequeno, né? É um copinho que você vai usar como medida, tá? Tá. Esse copinho é a porção que você precisa de shot. Não precisa Diária. ser isso, não precisa ser cheio, tá? Mas quando você espreme o limão, Perdão. o limão dá mais ou menos meio copo. Aí, depois que você colocou aqui, deu meio copo, mais ou menos, de limão. O restante você coloca um pouquinho de água. E aí você vem com a cúrcuma, o gengibre, a pimenta, mistura e vira. Não vou tomar? Hoje não? Você quer? Eu quero. Você já tomou outro dia, Eu tomei, né? aliás, eu ia falar isso. Outro dia eu tava ruimzão aqui no programa e a doutora Débora Ramos esteve aqui com a gente. Aí o que aconteceu? Ela falou, Fábio, você se incomoda se eu fizer um shotzinho que vai te dar um up? Opa, vai levantar a imunidade e assim por diante? Eu falei, na hora. Ótimo. Não deu 1 hora, eu já estava bem melhor do que eu estava, né? Porque fazer 5 horas de programa ruinzinho ninguém merece. E foi ótimo. Que bom. E o que eu fiz pra você, eu não lembro se tinha... Foi cúrcuma, tinha gengibre que eu e peguei limão. aqui. É isso imagina, mesmo. eu lembro. É isso mesmo. Foi essa combinação. Que eu acho essa combinação, assim, excelente. Olha, eu vou dizer que eu não lembro quando foi a última vez que eu tive gripe, quando eu fiquei resfriada, quando eu tive dor de garganta, porque todos os dias eu tomo, tá? Então, esse é um dos shots. Esse serve para, inclusive... Imunidade. Aí, Marlon. Principalmente para cuidar da imunidade. A gente vê, né? Tempo tá muito seco, tá muito Tá todo quente, mundo, é o Brasil inteiro, todo ar-condicionado. mundo tossindo, essa coisa chata. Então, assim, para começar, limão, riquíssimo em vitamina C, né? Mas é espremido na hora, né? Na Tem que lembrar em casa. hora, Eles não perdem isso. todas as propriedades. Espremeu na hora. Tem que espremer na hora. Espremeu que é rapidinho disso, né? Espremeu ali na hora, já faz e já vira, já toma, já tá pronto para você tomar o seu café da manhã, tá? Sim. O Em jejum. indicado, a melhor opção é em jejum. Ah. Mas aquele dia, né, você Sim. não estava bem, eu te dei ali no meio do programa, no meio do dia, e tá tudo bem. Às vezes a gente pode fazer isso também. Mas para consumir no dia a dia, eu recomendo sempre em jejum. Espera uns 30 minutinhos, até preparar café, até organizar tudo, e aí você vai para o café da manhã. Perfeito. Esse é ideal. Posso tomar outros? Pode. Por isso que eu trouxe, né, aqui algumas opções. E você pode... Eu falo que a gente vai meio que brincando aqui com todas essas especiarias e vai fazendo a melhor combinação. Mas, doutora Débora, como que eu identifico uma cúrcuma verdadeira da falsa? Ótimo. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui para você. Sim. Eu vou tirar um pouquinho dessa água aqui. Eu trouxe esse copo transparente exatamente para isso. Tá. Tá? Vamos tirar aqui do meio do caminho para o Marlon mostrar ali pelaquela outra câmera. Então, aqui, quando a gente coloca a cúrcuma, bom, primeiro que assim, né? Eu acho que aqui dá para ver bem que existe uma diferença de cor. Aqui? Dá? Aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Né? Vem aqui, ó. Pronto, que essa câmera mostra melhor. Isso. Daqui do Marlon. Vamos Aqui lá, a Marlon. gente tem uma boa diferença aí. Dá para Olha ver a cor, já uma gente. percepção de cor que tá bem diferente, né? Então, essa daqui, eu vou até diminuir um pouquinho a quantidade para as pessoas não acharem que é porque tem mais, porque tem menos. Mas, ó, é uma colherzinha rasa. Quando eu misturo aqui, a consistência dela é Parece um outra. amido de milho. É isso mesmo. É Ó. exatamente isso. As pessoas utilizam o amido na mistura. Então, você vai perceber que ela vai engrossar. É como E se povo fosse infeliz, para não falar outras coisas no ar que eu não posso. É, né? É verdade. E às vezes as pessoas pagam caro por isso, Sim. né? Aqui, ó, a proporção que eu tenho de água para a proporção de cúrcuma é pequena aqui, né? Tem mais água e pouca cúrcuma. Então, E se a por gente isso, mostrar o se eu original, dá para colocar- ver? Tá, peraí, que eu vou colocar até um pouquinho mais aqui, ó. Como essa cúrcuma? Ele vai ficar parecendo um mingau. Porque aí o amido ele vai, Vai soltando encorpando, e vai encorpando. Ó, até engrossou já. Então, ele engrossa e não é o verdadeiro. O que a gente consome quando a gente mistura esse daqui, você lembra, né? O dia que Sim, você sim. tomou. Ele fica bem líquido. Fica bem, e até o sabor dele é mais forte. Olha Tá. como já engrossou. Tá? Se colocar no fogão, no fogo, vira Vira um um, 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 mingau. um, 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 O mingau Com amarelo. certeza, com certeza. Então,
como na loja, né, quando você estiver comprando, dá para fazer esse teste de início? Não. Então, se você ficar em dúvida, compra um pouquinho e testa em casa e volta depois da onde você comprou e fala, olha, isso aqui não é verdadeiro, né? As pessoas precisam entender também que a gente sabe que nós somos conhecedores do assunto. E se você sabe que, ok, que dá para usar, ela vai ficar bem ralinha. Sim, deixa eu pegar aqui, ó, na nossa estante de temperos. Pode abrir a câmera, diretor. Aí, obrigado. Pronto, aí a gente pega aqui, ó, nessa estante, a gente tem esses aqui, esses tubetes aqui, olha. São ótimos. E não é nem fazendo propaganda nem nada. Pode mostrar aqui, Marlon. Esses tubetes, eles têm garantia. Por quê? Porque ele já tem a certificação, tudo bonitinho, já mostra, tem CNPJ, então não tem erro. Então vale a pena você ter realmente, esse daqui é açafrão em pó. Isso, e você tem a cúrcuma, eu acho, também. Mas, mas enfim, o que é importante é você saber que compre com procedência, porque você comprando com procedência, você termina tendo o efeito positivo daquilo que você almeja. Esses tubetes em qualquer mercado do Brasil você já encontra, tá? Então vale muito a pena. Ótimo, excelente. Bom, então aqui eu acho que já ficou, né, claro aí com relação à utilização. Um outro, então, o primeiro shot, né, uma das opções de shot que a gente tem é exatamente essa composição de cúrcuma, gengibre e uma pitadinha de pimenta. Uma coisa importante, a gente pode usar sempre como referência a colherzinha de café. Perfeito. Então, a colherzinha de café de cúrcuma é essa proporção que tem aqui. A de gengibre pode ser um pouquinho menos, pode ser aquela colherzinha mais rasinha. E a pimenta é a pontinha da colher, senão vai ficar muito forte, tá? Então, misturou esses três com meio limão, um pouquinho de água, tá pronto para consumir. Uau, vamos tomar, já quero consumir. Vou te dar um diferente hoje. Ai, que bom, então vamos aí, esse shot a gente pode consumir no período da manhã, em jejum, mas se por acaso você quiser consumir um outro horário, também pode. Pode consumir mais de um? Pode, mas eu recomendo que não seja sempre o mesmo sabor. Tá? Então, assim, o custo-benefício é excelente, porque se a gente vai numa farmácia e precisa tomar remédio para uma gripe, para uma tosse, né? É muito mais caro, muito mais alto o nosso custo. Então, os shots... Eu vou mostrar as notas daqui da semana passada. Os shots, eles são utilizados com a intenção de prevenção, tá? Aí eu tenho um shot, às vezes você acorda, tá meio sem energia, ou no decorrer do dia, ou para quem quer fazer atividade física, semana passada nós falamos aí da questão do pré-treino. Um shot que eu acho bem interessante é usar a farinha de beterraba, esse aqui, ó, beterraba em pó, tá? Então você vai colocar uma colherzinha de beterraba em pó. Uma colher de café de beterraba em pó. Em meia laranja. Espreme a laranja. Sumo de meia laranja. Isso. Espremeu a laranja rica em vitamina C, uma fruta com uma densidade calórica alta, farinha de beterraba também. É como tomar o suco de beterraba com laranja. Isso para um pré-treino. Um pré-treino para te dar energia no decorrer do dia, acordou mais cabisbaixo, né? Tá meio sem energia? Pode fazer essa misturinha e você vai perceber que você vai ter mais energia no decorrer do dia. O que às vezes as pessoas confundem um pouco, né? A gente está falando de alimento, a gente está falando de algo que é importante a longo prazo. Exato. A gente precisa da consistência para que isso realmente dê os resultados que são importantes. Não adianta tomar um só e falar assim, nossa, aconteceu um milagre. É mentira. Quem faz milagre é Deus. O que você pode fazer por você é fazer com que o seu metabolismo, que o seu organismo, ele comece a trabalhar com essas substâncias de maneira positiva para que você tenha resultados. E aí, Fábio, tem uma questão, né? Eu ouço muito isso, inclusive agora de manhã no consultório, conversando com as minhas pacientes, assim, há uma vontade muito grande de comer doce, tem uma vontade muito grande, meu organismo pede. Quanto mais você consome alimentos ácidos, alimentos amargos, as papilas gustativas vão sendo... Você limpa as papilas gustativas e aí você vai percebendo que isso vai diminuindo. Então é por isso que eu não gosto de doce. Você gosta Porque do amargo? Eu gosto do amargo, adoro. Tudo que é cítrico, amargo, eu não curto doce. Eu como se for necessário, mas o doce não me faz falta. Olha só. Eu vou aqui tomar café de manhã,
Aí o pessoal da padaria já fala, o café dele é sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Eu tomo aquele café expresso Também. com leite. Eu também. Adoro, adoro. Sem O povo nada torce o de nariz. açúcar. Eu amo Excelente. o açúcar que precisa de mim, não eu dele. Exato. E aí você vai limpando as papilas e o seu corpo vai entendendo. Quando você começa a comer alguma coisa mais doce, você fala, nossa, que doce, né? Por quê? Porque as papilas gustativas estão preparadas para não receber mais essa coisa tão Doutor, doce. eu aprendi uma vez, eu tive um processo de gastrite muito errado. E aí o meu endócrino na época pegou e falou assim, Fábio, deixa eu te explicar uma coisa. Que eu amo café. E café aprendi, né? Como vinho, aprendi que o café tem que ser consumido no máximo em 20 minutos após coado. Porque a gente tem todas as propriedades benéficas dele até 20 minutos. Depois disso, ele vira um petróleo, ele vai engrossando e é verdade. Mesmo numa garrafa térmica. Então, o que acontece? Quando eu passei por esse problema, que foi gravíssimo, fiz endoscopia, uma série de coisas, aí o médico falou, Fábio, você não precisa tirar o café da sua vida. Pelo contrário. O que você precisa fazer é não consumir o café com açúcar ou com adoçante, porque é isso que fermenta e dá aquela queimação. E aí, depois que eu aprendi isso, gente, posso falar, eu tomo quase que 1 litro de café por dia. É uma delícia, não tem problema nenhum de gastrite, nada. Nada, nada, nada. Eu acho que isso que é bacana, a gente poder falar para as pessoas. Porque o que termina prejudicando aí nesse processo todo, quando você não trata da gastrite, além de você não tratar, é você pegar e consumir o açúcar, que dá aquela queimação. Imagina, tá inflamado ali, e você taca açúcar, vai ficar mais inflamado. E a mesma coisa é com relação ao shot. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho gastrite, eu vou consumir limão. Por isso que em jejum é interessante, porque você acorda, faz lá, né, o seu ritual da manhã, enfim, e aí esse shot, por isso que ele é uma porção pequena, ele vai passar e ele vai agir lá no seu intestino. Sim. E aí ele vai preparar o seu intestino para receber as próximas refeições do dia. E o nosso intestino é tão importante quanto o nosso cérebro. É o segundo cérebro, Exatamente. né? Tem então ele estudos que já prepara, mostram. sim, então ele já vai preparar todo o seu intestino ali para receber a alimentação. Então quem tem intestino preso, quem tem intestino muito solto, quem tem problema com muitos gases, façam o shot. Começa por esse básico, cúrcuma, gengibre e pimenta, e comecem a avaliar os seus resultados. O corpo fala o tempo inteiro, só a gente precisa entender o que ele, né, entender mais esses sinais. E se tiver dúvida, pode me chamar, pode me perguntar, eu vou esclarecendo, mas eu acho super importante a gente começar com esse. Eu só, Roberto, faça esse shot para acabar com esse processo de gás que você tem forte. Pelo amor de Deus, que a gente não é obrigado. Vamos para a próxima. Aliás, eu vou tomar esse shot, doutora, porque eu tô louco para tomar esse shot. Eu vou fazer um diferente para você. Tá, você já tomou de cúrcuma, né? Então eu vou fazer... Eu adoro essas coisas naturais. Ótimo. Mas depende do que... Mas que é lícita, né? Que é verdadeiro, que é verdadeiro. Aí a gente tem um outro shot. Eu vou fazer o seu só com água, tá? Mas eu vou fazer com... Não tem um limão na cozinha de apoio, gente? Se tiver, veja lá pra mim que eu prefiro. Então tá. Aí, espremendo Obrigado, um limãozinho, ótimo. A gente vai fazer limão, água. E aí, eu tenho maca peruana. Já ouviu falar dela? Já, que é uma maravilha pra nós homens. Ótimo. Pra nós Conheço mulheres também. Eu não sabia. Excelente. Eu sou a maca. Você tá caidinho aí, comeu muito crepe, ó. Tá caidinho, maca peruana. E assim, melhora a libido, melhora a energia. Mulheres que sofrem com a menopausa, ou que... Você sabe que, eu não sei se você sabe, mas a gente começa a dar sinais da menopausa 10 anos antes dela realmente acontecer, né? Então, e os homens na andropausa? Também. Excelente. A maca peruana é maravilhosa. E a maca é a mesma questão da cúrcuma. Você... Obrigada. A maca é a mesma questão da cúrcuma. Saiba de onde você está comprando. Entenda. Porque a maca a gente tem na internet a preço de banana que eu duvido. Então, assim, às vezes tem uns preços. Eu tava caidinho e aí realmente faz a diferença. Faz. Com a constância. Excelente. Fiquei 6 meses tomando, foi maravilhoso. Excelente. E aí, né, esses dias eu vim aqui e falei das mulheres que sofrem com a TPM. A maca, ela vai auxiliar na melhora. Então, quando você está naquela fase, 10 dias antes da menstruação, que você já começa a ter aqueles sintomas, já muda o seu shot. Ao invés de usar o de cúrcuma, pimenta e gengibre,
coloca a maca, coloca um pouquinho de canela, coloca um pouquinho de cacau, se for o caso, faz essa misturinha. Essa daqui já é uma misturinha de maca com gengibre. Já tá Você os sabe dois que, aqui. então, doutor, eu vou lhe contar uma coisa, que eu sou muito ligado, né? Até tirei isso daqui, que isso aqui não serve, É, né? isso aí não. Pelo amor de Deus. Você sabe que eu sou muito ligado nessas coisas assim de saúde, eu adoro, mas não faço academia, mas eu curto alimentação boa, coisas Aham. boas. E aí, quando a gente fala a respeito da maca peruana, aí é uma grande realidade. Tem pesquisas, tem até quando a gente vai assistir, às vezes, no YouTube, alguns vídeos que começa sempre falando assim, para você, homem que tá caído, para você que tá fraquinho, não sei o que, toda a base, maca peruana. E aí a pessoa vai pagar, sabe quanto? R$ 800, 1.000 e poucos reais, em 3 potinhos. Então pense direitinho, porque de verdade, um shot desse pode ser o divisor de águas. Pode. Em 6 meses você vai ter um resultado fantástico no desempenho até sexual, de desejo, do apetite, porque todos nós, por conta do dia a dia, a correria, seja homens ou mulheres, tem hora que isso termina ficando secundário, porque a gente tem que pagar conta, né? Ninguém consegue sentir prazer debaixo na marquise, entendeu? Então, assim, tem gente que faz, mas não é a mesma coisa, né? Eu acho que é importante a gente falar Claro, isso. você sabe que eu fiz recentemente os meus exames e a minha ginecologista falou assim, Débora, o que é isso aqui nesses seus Bênção. hormônios? Eu falei, graças a Deus, que bom, né? Não Pelo é? menos o que eu tô Exato, é fazendo, isso. o que eu tô fazendo tá dando certo. Porque eu sofri, né? Contei aquele dia, eu sofri muito na época da minha primeira menstruação, durante a minha adolescência. E eu falo que eu tenho pavor de pensar que eu vou sofrer Sim. na menopausa. Então eu já uso todos esses aqui são coisas que eu uso no meu dia a dia. Quem me acompanha sabe que todos os dias eu vou fazendo o shot. Então a gente vai fazer um aqui para você, ó. Vamos lá, rapidinho. Aqui ainda tem perguntas que o diretor tá me informando. Limão, tá? Meio Aqui limão. tem meio limão. Tá. Eu vou fazer o de maca, então, tá? Perfeito. Maca. E aí eu vou colocar um alimento que é maravilhoso, que é um antioxidante. Farinha de semente de uva. Essa eu não conheço. Farinha de semente de uva, tá? O pessoal de casa vê aqui, ó, do alto. Opa, pronto. Vamos lá. Então a gente vai colocar Essa a também farinha. encontra nesses empórios. Encontra. Inclusive tem um mercado aqui próximo do estúdio, ali na esquina. Ah, tá. Eu vi ali semana passada. Uhum. Tem a farinha da semente de uva e a farinha da casca de uva. Qual que é a melhor? A da As casca. duas, a casca é muito bom, Não é? excelente. É, porque até para fazer o vinho. Excelente, é. Esse daqui é da semente, é um produto maravilhoso. Aí eu particularmente, não gosto dos gruminhos, assim. Então eu mexo bem. E se quiser, dá para fazer, sabe aquele mixer pequenininho? É nessas lojas baratinhas, né? Que a gente fala o valor que agora virou até marca. Viu? Você não pode falar. Então, essas lojas baratinhas. Aí você compra aquele mix manualzinho, pequenininho. Você põe aqui dentro, ó, com R$ 20 você compra um mix daquele. E aí resolveu, bateu, ó. Mas com a colherzinha super Então- resolveu, ó. Não tem gruminho nenhum. E esse é seu, Fábio. Ai, que Olha, eu delícia. digo sempre que é a dose diária de autocuidado. Adorei. A doutora deveria fazer até uma marca desse Mas olha, shotzinho. é personalizado. Ai, que chique. Acho que eu vou deixar ele de presente. Por pra você. favor, por favor. Eu adorei já. Adorei. Vamos lá, Fábio. Vamos lá. Olha só. Mostra aqui, diretor, por favor. Olha, uma dose diária de amor. Olha, coisa boa. Cuidado, De autocuidado, amor. E é mesmo, sabe por quê? Porque ainda mais com maca peruana, ainda a farinha da uva já auxilia para ter aquele... Up. Isso mesmo. Delícia. Oh, coisa boa. Olha lá, eles rindo de mim. O Marcos. Calma, Marcos. Olha, calma. o de cúrcuma, aquele dia você tomou numa boa. E Ai, eu que acho ele mais ruim. delicinha, eu Esse não adoro. é. Esse Não, eu daqui. adoro. Esse aqui sente o saborzinho da Que uva. delícia. Pode tomar mais? Pode tomar tudo. É a Não, dose. mais, só uma dose. Não. Só um. E aí, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande com os sabores. Né? Tem gente que fala assim, Débora, eu tomo um copo de shot correndo, viro tudo e já tomo um copão de água. O ideal, depois pode Esse misturar um pouquinho que pouquinho, ficou? pode misturar um pouquinho Posso? dessa água. Eu já vou aproveitar, gente. Olha aqui, diretor. Sobrou um pouquinho, eu vou aproveitar. É que nem iogurte, quando a gente passa o dedo, né? Passa a língua na tampa. Você aproveita tudo, né? Porque eu de verdade gosto. Eu curto esse sabor cítrico, ácido. Adoro. Dá Meu pra paladar sentir se o cheiro identifica. de uva, não dá? Maravilhoso. O cheiro não, o sabor, né? De uva. Dá, tudo. Vou
comprar, não você falou. Então, é super prático ali. Ficou mais um pouquinho. Pode tomar mais? Ou coisa Acaba boa. com tudo. Não é? Arará. Ainda bem que eu tô solteiro. Fica a dica. E outra sugestão, né, que a gente tem, então nós usamos a maca peruana, a farinha de semente de uva, a gente pode usar o gengibre, tá? Só o gengibre puro. Algumas pessoas têm uma dificuldade em ajuntar os dois, cúrcuma e gengibre, porque são duas especiarias fortes. Então eu falo assim, se tá com dificuldade, começa com o gengibre, o limão, e vai acrescentando aos pouquinhos a cúrcuma para você conhecer melhor, para o seu organismo entender melhor e aceitar melhor esse sabor, tá? E aí, outro que dá para a gente fazer à tarde, sabe quando bate aquela sonolência, aquela preguiça? A partir de 2 horas depois do almoço, eu já recomendo sempre, almoça, espera um pouquinho, pelo menos umas 2 horas para fazer um shot. E aí você pode colocar limão, pode colocar um pouquinho do gengibre, ou você vai direto, coloca um pouquinho da canela. Aqui tem bastante canela, tá? Não precisa ser tudo isso daqui, não. Pode ser menos. E essa colherzinha aqui de cacau. O cacau é um outro antioxidante, a canela vai te dar mais energia, aquela vontade de comer doce, aquela leseira pós-almoço, ela vai melhorar. Então, se todos os dias você for fazendo, você vai ter uma melhora muito grande. Boa. Tá? E o que tem aqui, doutora? Aqui é própolis. Tá. Esse também é excelente para a imunidade. Para quem não consegue dormir, está tendo muita insônia, quer começar a melhorar, vai fazer a mesma coisa. Pode colocar o limão, a água. E antes de dormir, esse aqui você compra em qualquer farmácia, tá? Eu trouxe para as pessoas verem que assim, ó, é de gotinha. Tá vendo? Não é aquele própolis grosso que parece um mel. Você vai usar, como eu estou falando aqui, né, em rede para todo mundo, compra sempre o própolis não alcoólico, tá? Porque nem todo mundo pode consumir o alcoólico, que é mais puro. Então, de 15 a 20 gotas ali no shotzinho. Ou, se você quiser fazer um chazinho de camomila, um chá de erva cidreira, quando tiver no finalzinho do chá, você pinga as 15, 20 gotas, porque altera bem o sabor. E aí é excelente para a imunidade. E para melhorar a qualidade do sono. Doutora, eu vou lhe pedir um favor. Para que separe essas receitinhas que você passou, para a gente colocar lá no nosso... lá no Instagram, com seus contatos também. Aí o pessoal já fica com as receitinhas, tanto para a imunidade, né, essa questão até da libido sexual, que é bacana tanto para mulheres como para homens. Né? E essa da imunidade. Tá joia, vou fazer. Né? Através do própolis sem álcool. E separo as receitinhas e coloco lá para vocês. Aí manda pra gente e a gente coloca lá bonitinho. Combinado. Nosso diretor está me informando que tem perguntas dos nossos telespectadores rapidinho, 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, qual o melhor horário para tomar shot? Quem pergunta é a Fernanda Barbosa, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Fernanda, tá muito relacionado ao porquê que você vai tomar o shot, tá? Então, por exemplo, se você quer começar a tomar o shot amanhã para melhorar a sua imunidade, para ajudar no seu dia, reduzir vontade de doce, em jejum, meia hora antes do café da manhã. Se você quer tomar para melhorar a sua digestão, porque também dá para melhorar a digestão, você vai consumir um pouquinho desse de água com uma colher de vinagre de maçã, uns 10, 15, 20 minutos antes do almoço. Boa. Tá? E se você quer melhorar o seu sono, você pode ir com própolis antes de dormir. A última coisa que você vai fazer no dia é ir lá fazer a misturinha e tomar. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Por quanto tempo preciso tomar o shot? Quem pergunta é a Priscila de Oliveira, de Natal, Rio Grande do Norte. Ótima pergunta, Priscila. Eu sempre falo que assim, como é bom, como vai trazer muitos benefícios, que seja para sempre. E aí o que você vai fazer? Rodiziar os shots. Então você vai alternando os shots. Você nunca vai ficar sempre com o mesmo. E aí você vai fazendo rodízio. Por isso que eu trouxe todas essas possibilidades aqui. Vou disponibilizar as receitas e dentro daquelas receitas você pode ir rodiziando de acordo com a sua rotina. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela.
Boa tarde, qualquer pessoa pode tomar ou existe alguma restrição? Quem pergunta é a Dilza de Arruda, de Paraná, Rondônia, né? É isso mesmo. É. Dilza, você, na verdade, não existe, né, uma contraindicação. Então, por exemplo, a mulher gestante, ela só precisa conversar com o médico que está acompanhando, se existe alguma restrição, se ela tem alguma doença associada, se ela tem algum cuidado ali que ela tenha que restringir algum deles. Mas não existe, porque a quantidade que a gente consome é muito pequena. Por isso que a gente precisa consumir todos os dias para ele trazer o efeito. Então, não tem nenhuma contraindicação. 0 operadora 11 983 84 1466, pergunta na tela. Oi, Débora, os shots são recomendados só para quem quer emagrecer? Quem pergunta é a Valéria Bezerra de Dourados, Mato Grosso do Sul. Excelente. Não, Valéria, não é só para quem quer emagrecer, tá? Então, aqui ele é um auxiliar, né? Então, não adianta você tomar o shot e continuar comendo um tanto de coisa errada no decorrer do dia, porque o shot não vai fazer efeito, né? Para o emagrecimento. Mas ele vai cuidar da sua imunidade, ele vai cuidar da sua libido, ele vai cuidar... Até nós mulheres sofremos tanto com celulite, né? A gente não quer, a gente gostaria que fosse menos, que tivesse menos. Os shots ajudam, inclusive, a reduzir a celulite, porque ele é antioxidante, né? Então, não é só para o emagrecimento. Dá para utilizar para o sistema digestivo, para melhorar a digestão, para melhorar a qualidade do sono, para melhorar a imunidade. É um anti-inflamatório. Então, são várias formas de você utilizar e vários os benefícios. Para conhecer a respeito dos benefícios do shot e outras possibilidades que você tem através da alimentação, você pode falar com a doutora Débora Ramos através do 0 operadora 11 996 46 4286. 0 operadora 11 996 46 4282. Lá no Instagram, deboraramos.nutricoach. deboraramos.nutricoach. Para você que precisa de uma dieta especial, seja de emagrecimento, de engorda, você que de repente está passando por um processo de quimioterapia, precisa de uma alimentação mais reforçada e dirigida apenas para você, você que tem diabetes, você que tem HIV, precisa de uma alimentação propícia para te auxiliar nesse tratamento que você está realizando, é só entrar em contato com a doutora Débora Ramos. E você que é empresário, quer levar a doutora Débora Ramos para fazer toda uma análise do cardápio da empresa para que realmente os seus funcionários tenham disponibilidade de mais energia para que o rendimento profissional aconteça, só entrar em contato com ela através do deboraramos.nutricoach e também pelo 0 operadora 11 99646 4286. Obrigado, minha amiga. Eu que agradeço. Até breve. Obrigado, mesmo. Foi ótimo, adorei. Que ótimo. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais de ter feito. Até já.